Bom, bom dia a todos. Hoje é um dia especial, Dia das Mães, né? Queria primeiro parabenizar todas as mães aqui. Mães estas que fazem parte da nossa vida, desde o nascimento até ao matrimônio, não deixam de ser mãe, passam a ser também esposas, e é o que conduz a nossa sociedade, junto com os maridos, claro. Paz e graça a todos. É sempre um privilégio muito grande e um desafio para nós estarmos aqui falando da Palavra de Deus, refletindo na Palavra de Deus sobre vários assuntos, né? Esse mês é um mês dedicado à família, né? Semana passada a EBD trouxe para a gente o tema A Família Cristã como agente de transformação da sociedade, que foi um tema abordado por Sérgio e Rose. Hoje vai ser ministrado por mim e por Valna. E na próxima semana, o spoiler, vai ser Zambelli e Karen, sobre mais um assunto. Eu não vou dizer agora qual é o assunto, deixa para o final, para vocês ficarem até o final. E na última semana vai ser Ricardo e Lulu, né? O Ministério de Casais ele é composto por os casais que estão aqui presentes, Ricardo como coordenador e Lucivânia, Rose e Sérgio, eu e Valna. E a gente vai conduzir o tema de hoje, que é desafios e oportunidades da tecnologia na vida cristã. Mas antes de começar, eu gostaria de orar. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai. Obrigado por estarmos aqui presentes, sempre e cada vez mais aprendendo da Tua Palavra, trazendo tudo que Tu nos ensina, que Tu nos traz como propósitos perfeitos, como casamento, família, comunidade, sociedade. Enfim, Pai, todo conhecimento que Tu passa para a gente, quando utilizamos da palavra para sermos sempre sal e luz na vida das pessoas. Abençoe esse momento, né, que nossas palavras sejam agradáveis, Pai, aos Teus ouvidos, que Tu que és nossa rocha e nosso Redentor. É isso que eu oro e peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, o tema ele é um tema que, apesar de ser um tema muito moderno, ele é um tema muito antigo, né? A gente vai abordar tecnologia e é importante a gente desmistificar muita coisa. Dentre elas é entender que a tecnologia ela é uma ferramenta que foi dada para nós, seres humanos, como artifício de uma sabedoria que é graça, que faz parte de algo que Deus trouxe para a gente. A gente vive numa era de excesso de informação e de muita falta de sabedoria. E é isso que a gente vai abordar um pouquinho sobre o tema. E para começar, a gente não pode começar diferente se não entendermos a etiologia da palavra tecnologia. O que significa tecnologia? A palavra tecnologia, ela vem do grego tekne, que significa várias coisas. Por exemplo, arte significa técnica, significa ofício, e o sufixo que é logia, que é o conhecimento, né? O estudo. Então, se pararmos para entender o cerne dessa palavra, ela nada mais é do que o conhecimento que é aplicado para nossas vidas, para modificar o ambiente com o objetivo de satisfazer as nossas necessidades, né? Então, esse conhecimento, ele já é utilizado e já é uma ferramenta desde muito tempo. Se pararmos para pensar, nossa vida é construção em cima de construção de algo para melhorar e para facilitar a vida da gente. Se a gente pensar que no começo a gente usava madeira para transformar em utensílios, por exemplo, para comer, nós criamos roda, nós criamos pontes, criamos estradas, isso tudo é tecnologia. Inclusive, vai uma curiosidade muito engraçada. Enquanto eu e a Val nós estávamos estudando, a gente dividiu para tentar pegar um leque maior de conhecimento, e enquanto eu estava aqui com o computador e o tablet, usando a minha tecnologia, ou a tecnologia que eu tinha à minha disposição, o Valna estava usando a tecnologia dela, que é o caderno e uma caneta. Então percebam que a tecnologia está aí para fazer com que nós, de alguma forma, utilizemos ela para beneficiar a nossa vida, para melhorar a sua vida. E é claro que essa tecnologia, ela não é um pecado. O que a gente tem que entender, o que está sendo muito difundido às vezes também, a gente estudou bastante sobre isso, é exatamente a tecnologia como forma de pecado.
e inclusive como uma ameaça para o Evangelho. E não é bem assim. Inclusive ela pode ser enxergada de forma muito segura como uma graça comum de Deus. Na verdade, é uma bênção quando ela é usada para o bem e com discernimento. E aí, para falar um pouquinho disso, a gente precisa voltar ao livro de Gênesis e entender uma coisa que foi até alertada e foi até sugerida para Zambelli, e eu comecei a ver sobre isso, que é o que a gente chama de mandato cultural. Se a gente for pensar aí em Gênesis 1, de 26 a 28, ele fala: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Percebam que algumas palavras aqui chaves, ela já nos traz a intenção de Deus para que possamos usar da nossa inteligência, algo que é um dom dado por Ele, com a tecnologia. Quando Ele fala frutificai e multiplicai, Ele está se referindo, claro, basicamente à família, à sociedade e à comunidade. Quando Ele fala enchei a terra e sujeitai-a, Ele envolve o desenvolvimento da cultura, da arte, da ciência e do conhecimento, e claro, e a tecnologia. Tudo isso é para que nós possamos utilizar desses dons que Deus nos dá para poder melhorar a nossa vida. E, por final, dominai sobre todos os seres. Ele fala da liderança responsável e o cuidado com a criação. E isso tem a ver com a tecnologia. A partir do momento que a gente cria um objeto que a gente pode sentar para ficar mais confortável, a gente faz pensando na criação, pensando nas coisas boas. Se a gente está aqui na igreja hoje e temos um ar-condicionado, é porque um dia a nossa inteligência nos trouxe a tecnologia para criar um ambiente confortável. Se temos uma telha térmica, se temos um carro, tudo isso é fonte de uma tecnologia. E isso não é ruim, isso é bom. Deus ele nos dá um mandato de cultivar a terra e transformá-la com criatividade e com responsabilidade. E a tecnologia não é diferente. A tecnologia ela é um instrumento que reflete a imagem de Deus em nós. Pois Ele é criador e nos chamou a criar também. Então, se a gente pensar direitinho, a tecnologia, ela por si só, ela não tem a capacidade de fazer nada. A tecnologia, ela é amoral. Se a gente pegar essa cadeira e deixar ela aí prontinha, que foi paradinha, que foi utilizada para a gente sentar, ela não vai simplesmente sair andando, ou cair na cabeça de alguém, ou ser lançada no ar. Não. Existe alguém com uma moral que vai utilizar essa tecnologia, que é a cadeira, para o bem ou para o mal. Dito isso, eu queria que minha esposa lesse Provérbios, está aqui, filha, 18, 1. Não pegou, pronto, desculpa. Alguém pode ler para a gente, então, Provérbios 18, 1? 18, 1, por favor. Nesse ponto, a gente entende que a tecnologia ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. E quais são os desafios que a gente encontra diante da tecnologia? A tecnologia, ela sendo boa em sua origem, ela é, contudo, para o mundo caído, um mal. E ela pode também ser usada para o mal. Partindo desse pressuposto, eu queria avaliar com vocês 4 grandes desafios que nós temos com o uso da tecnologia. O primeiro deles é o isolamento social, foi o que Lu acabou de ler. As pessoas estão muito conectadas às telas, e principalmente nos nossos lares. Eu me lembro que semana passada, a gente estava estudando, e o bom de você imergir na palavra de Deus e fazer com que ela, de fato, transforme a gente, a nossa vida, a nossa família, principalmente, que quando eu cheguei em casa, era um sábado, para quem não sabe, eu moro na mesma casa com meus sogros, né? Na verdade, são casas separadas, mas no mesmo local. E, na ocasião, estava meu sogro na televisão, minha sogra no celular, e aí eu cheguei, meu filho mais velho, né,
estava no videogame, o mais novo estava no celular e minha esposa estava vendo Netflix. Engraçado como a gente, dentro de um mesmo território, dentro de uma mesma casa, a gente fica tão distante das pessoas que a gente ama. E esse isolamento não é só um isolamento dentro de nossos lares, é um isolamento social. É incrível como muitas pessoas elas podem estar tão distantes geograficamente, mas tão perto. A tecnologia ela traz esse benefício de nós estarmos à distância e muitas vezes dentro de nossas casas, mas conversando com pessoas de fora de casa. Esse é um dos desafios da tecnologia. São crianças com celulares que têm a dificuldade de se desenvolver também empatia com os outros. São comunidades e comunicações que são limitadas, aliás, com falta de limitação. E nós, enquanto pais, nós somos responsáveis por isso nos nossos lares. Meus irmãos, o isolamento social ele se limita não só a isso, mas ao uso excessivo da tecnologia, prejudicando a família e a comunicação. E também na nossa igreja. Por exemplo, eu tive o cuidado de, quando chegar aqui na igreja, colocar o meu telefone em modo avião. Claro, eu estou aqui na frente de vocês apresentando isso pode me atrapalhar. Mas quantas vezes a gente não está aqui no culto, orando e nos louvores, e o telefone tocando, e a gente se distrai e vê uma mensagem, onde talvez o momento principal seja estarmos aqui em comunhão na comunidade. Lendo a palavra de Deus, no versículo, eu não vou me lembrar agora, mas é a passagem que Jesus ele visita Marta e Maria na cidade de Betânia. Creio que seja isso. E ao chegar lá, na casa dela, de Marta e Maria, Jesus se sentou próximo a elas e, como os ofícios do lar eram executados pelas mulheres, Marta imediatamente ela correu para fazer os afazeres, porque Cristo tinha chegado, Jesus tinha chegado. Só que Maria fez diferente. Ela sentou aos pés de Jesus e começou a ouvir o que Jesus tinha a dizer. Na ocasião, Marta ficou muito chateada e disse, poxa, claro que não com essas palavras, mas Maria, eu estou aqui nos afazeres, você não vem me ajudar. Mas Maria ela optou por estar aos pés de Cristo, ouvindo o que ele tinha a dizer. É disso que eu estou falando aqui com a gente. É de a gente, às vezes, dar prioridade ao que deve ser dado prioridade, principalmente enquanto lição para a nossa família. A segunda parte que eu queria abordar com vocês é a idolatria das tecnologias. Hoje a gente tem a tecnologia que pode tomar o lugar de Deus nos nossos corações. A gente também tem passado por mais tempo nas redes sociais do que em oração, do que em leitura da palavra, do que numa simples discussão. Eu me lembro que antigamente, eu não sou tão velho assim, mas peguei essa época. Na verdade, nem precisa ser tão velho para entender essas mudanças, porque a tecnologia ela veio numa velocidade acelerada, avassaladora. E eu que tenho 46, né, amor? Talvez eu esqueça a pergunta dela, porque eu não sei se tem 46 ou 47 anos. A gente passou pela mudança e pelo paradigma da informação. Antes você pegava um jornal ou uma revista, você lia sobre aquela matéria e você sentava com outras pessoas para discutir sobre aquela matéria, sobre o que ela falou. Hoje a coisa não está assim. Hoje eu ouço uma matéria, eu leio um feed do Instagram ou do Facebook, das redes sociais, e existe algo por trás que vai limitar a minha capacidade de discernimento, e eu me prendo a uma opinião única e exclusiva daquela pessoa que às vezes nem tem propriedade nenhuma para estar falando sobre aquele assunto. Fora o algoritmo que ele traz para a gente só o que a gente quer ver. Então, quando eu falo aqui dessa idolatria tecnológica, eu estou falando também da busca das validações e de curtidas que não deveria ser de pessoas, mas deveria ser de Cristo. O que é que nós estamos fazendo hoje em dia para que a gente, de uma maneira, claro, vertical, a gente olhe para Cristo e entenda, Senhor, eu estou agindo certo? É isso que tu queres que eu veja ou que eu entenda? E essa idolatria tecnológica ela está tirando o lugar de Cristo e colocando pessoas, desejos, objetos, que não é para apontar para o que deveria. Lá em 1 Coríntios 20, 23, fala, tudo me é lícito, mas nem tudo
Convém. O quarto ponto que eu queria apresentar para vocês é a informação sem sabedoria. Hoje temos um excesso de dados, mas pouca reflexão. Não dá tempo da gente pensar. Se a gente pegar o telefone, o celular e ficar apertando no feedzinho, vai vir uma informação de uma criança na África do Sul, uma imagem terrível, muito triste, e logo depois está a foto de um carro extraordinário. Teu cérebro ele não consegue compilar as informações. Ele fica confuso. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. As redes sociais, principalmente, elas têm incentivado opiniões rasas, opiniões sem debate, sem amor, e na época do cancelamento. Recentemente teve aquele, eu não diria escândalo, mas aquela, talvez irresponsabilidade, não sei, ou enfim, do mini pastor, né, que ia para as redes sociais, que estava falando sobre Deus, mas de uma forma rasa, sem coerência e extremamente imatura. Mas a tecnologia, como eu falei, ela é amoral. Ela nos traz desafios, mas também nos traz oportunidades. Oportunidades como, por exemplo, evangelizar. Digitalmente, a gente pode evangelizar. A gente pode fazer com que isso aconteça. Perdão, eu passei, não foi, filho, eu te atropelei. Perdão. Mas antes de passar para falar das oportunidades, a gente, quando a gente se debruçou em trazer não só as oportunidades, mas também as desvantagens, né, do uso da tecnologia, a gente conseguiu ler sobre muita coisa interessante e, dentre elas, são alguns sintomas que essas práticas trazem. Sintomas como a sobrecarga de informação, como a desorientação e a paralisia. Bom dia, minha gente. Já dei de novo, né? Bom dia. Eu vou usar a minha tecnologia. Está dando para ouvir direitinho? Eu uso a tecnologia para assistir às aulas, mas eu só consigo absorver se eu escrever. Então, é uma tecnologia junto com algo do passado. Apesar de que, como o Roberto falou, a caneta, o papel, né? Eles foram revolucionários no tempo deles também. E eu realmente gosto de escrever, porque é como se eu absorvesse mais. Aí, eu vim falar assim, Roberto falando das desvantagens, né, da tecnologia, a questão das informações que estão chegando para a gente de forma muito rápida, de forma que a gente nem consegue digerir bem essas informações. Lança assim uma pergunta, né? Onde é que a gente hoje em dia obtém nossas informações? Onde é que a gente está buscando? Onde estão nossas fontes? E aí, como a gente tem um smartphone na nossa mão, um tablet, um computador, né, quando você quer saber da notícia, você vai lá, digita e procura saber dessa notícia, ou então, às vezes, você nem está procurando essa notícia, mas você está ali no Instagram, né, que tanto traz notícias que são notícias pertinentes, quanto traz também muita distração, né? E aí são as fontes que a gente mais usa hoje em dia para obter informações, está ali na palma da nossa mão, né? Aí Roberto falou desses sintomas que ele acabou pincelando antes. Como é que a gente sabe que a gente está consumindo de forma errada? Quais são os sintomas que aparecem quando a gente está consumindo de forma errada essas informações, né? A gente assistiu uma palestra que falou um pouco desses sintomas, até baseada no livro, depois a gente passa o nome para vocês. O primeiro sintoma de que a gente está consumindo essa informação de forma errada é a ansiedade. O estresse que você vê aumentando. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo dentro da minha profissão. Logo que eu cheguei aqui, em Paulo Afonso, e eu realmente não sou muito adepta dessas coisas de Instagram, de ter que estar se expondo em mídia social. Então, assim, eu assistia, por exemplo, um dia de um dentista que eu sigo, né? Mas um dentista assim, mais blogueiro, vamos dizer assim. Então, ele tinha malhado, ele tinha tomado café saudável, ele vai para o trabalho,
ele atende, ele consegue ter tempo para fazer a mídia dele, consegue ter tempo para passar algum conteúdo, né? Aí, à noite, chega em casa, está disposto, vai ver os filhos. Aí eu dizia, meu Deus do céu, como é isso? Era estressante aquilo ali para mim, porque eu não conseguia. Porque se eu estiver atendendo, eu não consigo pensar, eu não consigo, né? Eu acho que eu tenho que até melhorar nisso, mas eu não consigo pensar de estar atendendo o meu paciente, de ter que dar atenção ao meu paciente. Ai, filma aí. Filma aí que depois eu vou fazer. Quando termina entre um paciente e outro, minha cabeça vai descansar. Eu não estou pensando se eu vou fazer um vídeo para poder expor o meu dia a dia. Eu, na verdade, termino o dia e faço, eita, esqueci metade das coisas que eu tinha que fazer. Porque, na verdade, naquele momento eu estou concentrada naquilo que eu acho que é importante. Eu realmente não sou dessa geração que consegue associar a tudo que faz a tecnologia, a exposição. E aí vem a ansiedade, porque você acha que você está fora do contexto, né? Então, isso para mim, gerava muita ansiedade. E talvez, assim, cada um no seu dia a dia, na sua profissão, talvez tenha esse sentimento. Quando pega o telefone para descansar, né? A televisão agora ela é individual, então você começa a ver aquilo ali, acho que, no fundo, traz, né? Dentro da gente aquela... Nossa, eu não sou capaz de fazer isso tudo, né? O segundo sintoma que a gente observa também, que aí Roberto até pincelou um pouquinho, é a desorientação. Como seria essa desorientação? As fontes de informação, elas, que são as mídias sociais, elas hoje, se vocês percebem, a gente, para ver uma coisa que nos interessa, ela não pode ser demorada, porque se ela for demorada, a gente vai querer passar logo, né? E aí essas informações elas têm que ser impactantes, mas têm que ser rápidas. E aí Roberto até falou, a gente observa uma informação que traz aquela, nossa, uma criança na África que está morrendo de fome. O que é que eu posso fazer? A gente pode fazer à distância, orar para aquela situação, né? Pedir a Deus por aquela situação, mas, de fato, algo que a gente possa fazer de concreto, de palpável, na África, a gente aqui em Paulo Afonso, tem muito o que fazer, né? Por aquela criança em específico naquele momento. Então, assim, essa desorientação que o cérebro tem, porque ele recebeu essa notícia, aí daqui a pouco, homens que gostam de carros, né, como o Beto falou, passam um feed com um post com um carro maravilhoso, tudo. Aí você já... Ou mesmo uma viagem, ou algo que muda completamente o entendimento. Do bom e do ruim. Então, você saiu de uma grande alegria ou de uma grande tristeza para uma alegria, né? E, assim, a gente viu nesse estudo que a gente fez, né, que o resultado desse sentimento, né, de altos e baixos, que a gente vê de exposição, de alegria, de tristeza, que gera um resultado de estudo, é um sentimento de impotência. Porque é aquilo que eu falei, né? O que é que a gente pode fazer pelas coisas ruins que a gente vê? Né? A gente, à distância, muitas vezes não pode fazer nada, está tudo ali na tela, né? E aí, um terceiro sintoma que gera, né, quando a gente está consumindo de forma errada essas informações, essa tecnologia, é o sintoma da paralisia. Então, você viu, você se compadeceu, mas você vai fazer o quê? Né? Ficar ali parado. E isso vai passando, e a gente vai se acostumando a ter esses sentimentos de altos e baixos, de alegria, de tristeza, de compaixão com uma coisa que aconteceu. Mas, no fundo, né, o que a gente está fazendo próximo da gente, que é o que a gente pode palpar mesmo? Essa é uma grande pergunta que eu vou deixar. Aí Roberto vai seguir agora, que vai falar das desvantagens, né, das desvantagens, né, da tecnologia. E eu vou deixar no ar, né? O que é que a gente tem feito pelo nosso vizinho que está passando por uma situação? O que é que a gente tem feito pela nossa comunidade, dentro da nossa rua, né? Que são coisas que, de fato, a gente não deve paralisar nesse momento. A gente pode agir. E o que é que a gente tem feito, né?
Desvantagem. Deixa eu voltar aqui, que eu acabei passando aqui. Bom, como foi dito aí, existem alguns sintomas que precisam ser vistos, interpretados e trazidos para a nossa vida cristã e para a nossa família. Mas nem tudo é ruim, como eu falei. Existem também as oportunidades que nós temos com o mundo digital e com as tecnologias. Quem aqui não lembra na época da pandemia, mesmo que isso seja muito clichê, mas o uso das mídias sociais, os cultos que a gente assistia online, né? Os louvores que foram criados. Até hoje a gente faz isso. A gente, quando monta aqui, por exemplo, a lista do louvor, a gente tem uma lista no YouTube que a gente se baseia naquela música, muitas vezes naquele tom, e a gente utiliza dessa tecnologia para criar o louvor daquele dia. Então, mesmo com os perigos, a tecnologia ela nos oferece oportunidades incríveis para o reino de Deus. A primeira delas é o evangelismo digital, né? As transmissões online, os vídeos do YouTube, como eu falei agora há pouco tempo, tudo pode ser para anunciar o evangelho, inclusive nos nossos lares. Outra fonte de evangelismo digital muito importante são os testemunhos. Isso a gente vê muito fortemente nas mídias sociais. Mas não só testemunhos, mas pregações e até mesmo memes, que de uma forma ou de outra vão alcançar as pessoas. E aí, como eu falei anteriormente, eu quero sempre voltar a isso. A tecnologia, ela não é um mal. Ela depende de como a gente utiliza ela. O segundo ponto, que é o discipulado e o ensino à distância. Hoje, a gente está participando de alguns discipulados, de cursos na EBD, cursos online, né, que trazem consigo exatamente o fortalecimento e o crescimento espiritual para a vida da gente, seja presencial, mas usando a tecnologia à distância, que ambas as partes. A gente, por exemplo, agora estamos usando a tecnologia para essa aula aqui na EBD, para falar da família e de tecnologia. Além disso, como você pode ver, não sei se alguém notou, no primeiro slide tinha um erro, que era um tablet, né, virado ao contrário, mais abaixo tinha ou de Bíblia. Quantos aqui de nós, eu sou um deles, que eu não trago minha Bíblia física, mas eu trago meu celular e eu utilizo o aplicativo para ler, para estudar, no meu dia a dia, sempre recorro a eles. Então, os aplicativos, eles também ajudam a manter essa disciplina espiritual. E é disso que a gente está falando, né? É evangelização, evangelho digital. E, em terceiro lugar, a conexão com os irmãos à distância. Quantas vezes não conversamos com o pessoal de Campinas, por exemplo? Ou conversamos com nossos irmãos, nossos pais? Quantas oportunidades eu não tive também de conversar com minhas irmãs para evangelizar elas, para chegar até elas a palavra de Deus e o que Ele traz para a gente. Então, a comunhão ela pode ser mantida por grupos de orações também, seja ela por chamadas de videoconferência ou pelo menos por reuniões virtuais. Então, a tecnologia também é boa, quando empregada para o bem. Um outro ponto importante a gente sabe que a estrutura de nossa igreja, por exemplo, ela precisa de aplicativos, precisa de planilha, precisa de conta. Nós, em nossas casas, também precisamos. Quem é mais organizado, e eu confesso que eu tenho usado muito isso, tentando me organizar. Então, tanto aplicativos como software de finanças, comunicação e até a organização ministral, eu tenho certeza que Zamba usa muita tecnologia para criar as pregações dos cultos. Inclusive, a ajuda que foi dada também na EBD de hoje é fruto de tecnologia. O ChatGPT, por exemplo, ele pode ser utilizado para o bem e para o mal. O que eu vou discernir e o que eu vou trazer de bom e de moral está nas minhas mãos, não está nas mãos do ChatGPT. E para finalizar, eu queria trazer um pouquinho de algumas aplicações práticas do que a gente pode utilizar como tecnologia para a glória de Deus. Mas antes você tem também um ponto que a gente queria abordar, né, filha? A gente está falando, né, nesse mês sobre a família. Então, o que é que a tecnologia dentro da família tem trazido para a gente?
de tudo que a gente já abordou aqui, né, a questão... a gente tem um desafio muito grande dentro da família, que é a gente conseguir fazer com que os nossos filhos, e até nós mesmos, né, saiamos um pouco das telas, né, e a gente tente providenciar momentos, né, com mais interação, com mais integração. E deixa eu pegar aqui para vocês. Rapidinho, falando dessa questão da interação da família, eu fazendo algumas leituras e vendo pastores que também são psicólogos cristãos, teve um estudo que falou sobre qual é a influência da tecnologia na vida das crianças. E foi perguntado a algumas crianças o que é que elas queriam ser. E de forma muito triste e curiosa também, curiosa e triste, não necessariamente nessa ordem, uma criança disse que queria ser um celular. E foi perguntado a ela por que ela queria ser um celular. E aí ela falou, porque meu pai, ele sempre está com o celular. Ao mínimo esforço de uma bateria fraca, ele levanta e ele vai até o carregador e ele está com o celular. Ele não deixa em momento algum aquele celular. Eu queria ser um celular. Semana retrasada, nós fomos para o balneário, aqui próximo, né? Quem conhece, é uma praça que tem aqui perto, e tem uma praça Aracaju e tem um balneário. A gente estava em casa e, ao ver novamente meus filhos presos numa tela, eu disse, não, vamos sair todo mundo, bora, vamos tomar um sorvete e vamos dar uma volta. Detalhe, celular fica em casa. E saímos. Quando chegamos no balneário, meu filho mais novo tinha levado o patinete, estava com a bola e tal, mas meu filho mais velho, com 10 minutos, ele fez, pai, eu estou entediado. E aí você olha ao redor e diz, filho, você está entediado? Olha ao teu redor. Percebe o que tu tem aí de interessante. Olha o que tu tem nas tuas mãos, que está criado, que foi criado por Deus, para que você não fique entediado. Então, são coisas como essas que nos faz no dia a dia, e é muito fácil de a gente perceber. Irmãos, nós, enquanto pais, nós temos culpa nisso. A gente precisa abrir os nossos olhos para os nossos filhos e entender o mundo que eles estão inseridos. E não é afastar eles da tecnologia, já não estou falando isso, volto a dizer, tecnologia é amoral. Mas nós, enquanto cristãos, enquanto pais, a gente precisa afastar nossos filhos dessa imersão às telas. A gente vê muito, né, dentro de casa, quando os filhos se perdem ali no tempo do telefone, eles muito próximos de pessoas distantes, né, que a gente falou, e muito longe das que estão próximo, né, que são os pais, os avós, ou os que estão em casa, ou seja, não há uma interação, né. E isso que Roberto falou em relação a Heitor, que nosso mais velho, né, é que Heitor está naquela fase da adolescência, então ele já não se entretém mais com brincadeiras de criança, né, de correr. A gente ainda consegue fazer isso com Pedro. Pedro, ele está ali, já se intera com outras crianças, mesmo com vergonha, vai de pouquinho, daqui a pouco está brincando. Ontem nós fomos para o aniversário e foi assim, né? Heitor foi porque a gente explicou a ele, eu não quero ir, mas vai, filho. Vai porque a gente não quer que você fique em casa, porque ficando em casa você ou vai ficar no videogame ou vai ficar no tablet, no celular. E a gente não quer, a gente quer que você viva as coisas, né, ao nosso redor, esteja interagindo com pessoas. E chegando lá, Pedro nem desceu com o celular, Heitor ainda desceu com o celular, não foi? Foi. Aí Pedro foi, ficou para lá, ficou para cá. Ele se policia, é tão engraçado, porque ele já tem esse... Pedro, você quer pegar o celular? Aí ele, não, mamãe, não quero. Já nessa sabedoria, espero eu que ele leve isso por muito tempo, de tentar dosar, porque a gente já vinha no caminho conversando com eles, né? Então, tirem o rosto do celular, olhem ao redor, olhem a paisagem, olhem o caminho, se percam também nisso, né, de contemplar, de ver as coisas diferentes, tudo.
E Pedro, chegando lá, aí já interagiu com outras crianças, aí de repente já deu vontade de tomar banho de piscina, não foi? E foi jogar sinuca. Aí, bora, Heitor, comigo, por favor, Heitor, na aborrecência que está. Não quero, mas aí acabou cedendo, foi, enfim. Até chegar esse momento, né? Mas aí de que forma a gente pode agir como uma aplicação prática na vida da nossa família? A primeira delas, e eu tenho praticado isso, é a disciplina digital. Hoje nós temos à nossa disposição tecnologia de aplicativos que vão estabelecer limites para o uso do celular. Não só do celular, mas de redes sociais, de telas que a gente pode estabelecer. Uma outra coisa é uma educação... Pode? Aí, nesse momento que ele fala dessa disciplina, eu li sobre Eclesiastes, né, 3:1, capítulo 3, versículo 1, que quando a gente tem essa disciplina, a gente tem que entender que Deus já deixou para a gente que tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, é muito importante essa dosagem, essa disciplina, porque para tudo tem um tempo. Então, a gente tem que educar nossos filhos, né, e nos educar também, porque quando a gente passa para eles, a gente também tem que ser exemplo, né, e passar para eles que tudo tem seu tempo. Então, vamos dosar tudo no tempo certinho. O tempo o horário da comida, o horário da escola, o horário das tarefas, o horário de fazer, né, os trabalhos, o horário de brincar e o horário da tecnologia, o horário do celular. Tem um pouquinho também, mas tudo dosado, né? É o que a gente chama de educação intencional. Por favor, Bruno. Tem que estar monitorando, né? E eu acho assim que levando tudo isso em consideração, claro, às vezes é uma praticidade para nós, mas a gente também acaba, por os tempos terem mudado, pela velocidade das informações que a gente obtém, que a gente tem, seja no telefone, seja no celular, seja numa televisão até, né? As informações são tão rápidas. E a gente está vendo tanta coisa que já existia, talvez, mas a gente não tinha acesso a tantas informações também ruins. Não é demonizando, mas acaba que essa velocidade de informação faz com que a gente também fique temeroso, né? Aí a gente, mesmo morando no interior, a gente acaba... é mais seguro que ele esteja na frente de uma tela que eu estou vendo, mas não sabe qual é o perigo que ele está correndo também nessa questão do monitoramento, né? Então, acho que acaba que tudo se mistura, né? Tudo vai trazendo sensações e consequências, né? É o estresse que eu falei no começo, né? Então, como usar, né, a tecnologia para a glória de Deus? Disciplina digital, educação intencional, propósito cristão, que é usar, claro, as mídias sociais como forma de reflexão da palavra de Deus e também de evangelizar. E, por último, queria deixar reflexão para vocês. Como é que nós estamos usando hoje a tecnologia para glorificar a Deus? Como nós hoje estamos utilizando a tecnologia para nos alimentar de forma correta? Que mudanças práticas elas podem fazer na rotina da gente, nossa rotina digital? Como a nossa família pode viver com um jejum digital, um jejum regular da tecnologia? Eu trago aqui uma frase final, né? Está aqui, eu esqueci. Botei aqui para refletir. Lá em 1 Coríntios 10, 31, ele fala: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Pode. E aí, concluindo também, como família, qual é o nosso principal desafio? Eu ouvi isso e copiei assim, palavra por palavra. Eu só esqueci de dizer de quem era, que acabei não copiando. Mas é fácil de encontrar, eu posso passar. Nós temos que ter, como família, como pais, né, termos em mente que o uso devido das tecnologias deve estar dentro de parâmetros corretos e equilibrados,
para que haja um bom andamento no relacionamento familiar diário em todas as áreas. Ou seja, equilíbrio, né? Equilíbrio sempre. É o que a gente sempre vê nos estudos que a gente assistiu, que a gente leu sobre tecnologia. E sobre família. E sobre família. Família e tecnologia. E tecnologia. Por último, e não menos importante, é fundamental que a gente entenda que a tecnologia, como eu falei anteriormente e frisei várias vezes, ela é uma ferramenta. E ela pode ser usada para nos aproximar e nos afastar de Deus. E enquanto cristãos, nós somos chamados a ser mordomos, a ser fiéis e viver nesse mandato cultural redimido totalmente em Cristo. Essa era a mensagem que a gente queria deixar para vocês. Eu espero que tenha sido, no mínimo... Mas alguém quer comentar mais alguma coisa? Você quer comentar? Não. Ah, não. Sim. Mas eu vou deixar abrir para o final, né? Uhum. Essa era a mensagem que a gente queria passar para você nesse EBD. Se alguém quiser complementar essa aula de hoje, embora eu achei que seria uma aula bem mais fácil de ministrar, por ter sido da área de tecnologia, e eu uso muito a tecnologia, foi também pelo conhecimento da informática, da TI, da tecnologia de informação, que eu trouxe. Meus filhos, os dois têm o aplicativo Google Family, e eles têm por dia 2 horas apenas de internet. Passar esse tempo, todos os aplicativos são bloqueados e várias vezes a gente, papai, bota mais 10 minutos. Papai, eu estou estudando aqui, eu não estou vendo besteira, eu estou vendo só um YouTube de um professor que está falando sobre tal assunto, tal. O YouTube dos meninos é o meu YouTube. Então, tudo que eles veem, eu consigo ver o histórico. E eu, não diariamente, mas dia sim, dia não, eu recorro ao histórico e eu vejo o que é que eles estão vendo. E quando eu identifico alguma coisa, eu chamo para conversar, para que eles também entendam o que é que eles estão assistindo. As ferramentas estão aí para serem utilizadas. Sim, o Heitor, ele gosta muito de videogame. Eu também gostava muito de videogame. Eu tive videogame, na época Odyssey, Atari, que são as primeiras gerações. Depois eu enveredei para jogos de computador. Isso é uma coisa que eu sempre gostei. E fui eu quem apresentou a Heitor o videogame. Na minha solidão, enquanto... que eu sou filho de 2 mulheres, eu sou filho de uma família que tem eu como homem e 2 mulheres. Então, eu dentro da minha solidão enquanto homem, que não conseguia brincar com minhas irmãs, né, eu procurei algum refúgio, e foi no videogame que eu achei isso. E nesse calor todo, de alguém para estar comigo. E eu entendo que meu filho mais velho, era um desejo muito grande dele jogar videogame comigo, eu tinha essa vontade. E hoje, eu sofro de um desejo que eu tive há muito tempo atrás e que eu tento controlar semanalmente, para falar a verdade. Então, assim, são desafios da vida da gente que a gente, muitas vezes, sem nem entender, a gente proporciona para os nossos filhos e a gente não entende o mal que a gente está fazendo para eles. Mas, claro, pode ser corrigido nesse ponto. Como ele falou, é algo muito amplo, né? É algo muito amplo, né? E era isso que Sérgio sintetizou e ia falar, porque muitas vezes a gente permite isso por falta de coragem, por falta de tempo, porque está cansado, porque... Sim. Mas, assim, a gente, quando decidiu ter o filho, a gente sabia que ia ter, né? E eu digo isso porque eu vivi os 2 lados, né? Eu vivi numa capital até os 5 anos de Heitor, e eu saía de manhã para trabalhar e só retornava no final da tarde. Então, ele ficava o dia todo ou na televisão ou com uma pessoa que não era da família, né? Apesar de estar convivendo com a família, mas não era. E, assim, confesso a vocês, quando eu chegava à noite, eu queria muito descansar. E a gente tem que ter na mente que a gente tem que dosar o tempo, por isso que há tempo para tudo, né? Tem que dosar o tempo, inclusive para ter energia, para poder ter um tempo produtivo, né? Um tempo de qualidade com os nossos filhos. E é o resto da vida, não é só enquanto é pequenininho, né? Vem a adolescência, que é difícil, vem a juventude, tudo com seus desafios. E se tornam adultos e ainda continuam filhos, né? Sim. E que a gente precisa estar sempre disposto. Mas eu acho que tudo combina muito nisso, né? Na disposição que a gente, muitas vezes, não tem, né? Disciplina. Uma das perguntas que eu pedi para reflexão, né? O jejum digital.
Eu queria só dar um exemplo Tira. de que a tecnologia não existia tão abrangente quanto ela está agora, ou seja, um smartphone nas nossas mãos. E eu tenho um exemplo desse na minha família. Meus tios de capital trabalhavam muito tudo, mas eles não tinham disciplina para horário de refeição, que é um horário sagrado, é onde a família realmente se reúne, né? Tá ali todo mundo junto. E esses meus primos, eles foram criados, cada um comendo no seu horário, o que eles determinavam, certo? Se era na mesa ou se era dentro do quarto, o que quer que fosse. E, infelizmente, hoje... Como ficasse confortável para cada um. E hoje são adultos muito, muito, muito cheios de problemas. Muito. A família toda. Então, assim, é muito complicado. E é um exemplo que não precisou da tecnologia, entende? É isso. Chegamos a um tempo até quase que 59 minutos e 40 segundos. Mas foi bom. Queria agradecer a atenção de vocês, agradeço primeiramente a Deus por esse tempo. Como eu falei anteriormente, é um assunto que para mim achei que fosse muito fácil de falar, mas a tecnologia ela é desafiadora. E o mundo que ela traz para a gente, se vocês pararem para pesquisar só um pouquinho, é um leque enorme de possibilidades, tanto boas quanto ruins. Orem para que nós, enquanto comunidade, a gente entenda o que precisamos fazer, claro, sempre tendo a visão vertical, nos debruçando na palavra de Deus, para que Ele seja nossa luz e nos conduza para criar nossas famílias e educar nossos filhos. É isso. Sim, a minha esposa me lembrou. Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais esse tempo aqui, debaixo dos Teus olhos, Pai. Que falamos mais uma vez sobre família, sobre a tecnologia, Pai, sobre o conhecimento, sobre a inteligência que é fruto de algo que Tu queres para nós, Pai. Foi dado por Ti. Que possamos usar essa tecnologia, esse conhecimento, para cada vez mais olhar para Ti, glorificar o Teu nome, Pai. E que sejamos, de fato, uma comunidade pautada nos Teus desígnios, nos Teus propósitos, no Teu plano, Pai. Teu plano divino, que é o plano da salvação. Que entendamos que Tu trouxeste Teu Filho amado para conduzir a nossa vida, servir de exemplo, que Ele pagou com a Sua própria vida, tudo obra e destinação Tua, Pai, e que ressuscitou para nos mostrar a Tua glória, Pai. Que possamos voltar para casa com esse pensamento de uso da tecnologia, que ela não seja um vilão, mas sim algo que aproxime cada vez mais a gente, nós de Ti, Pai. É nisso que eu oro e peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém.